Glória a Deus. Amém, irmãos? Gostaria que você fechasse seus olhos antes de nós começarmos na palavra. Amém? Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Ele se faz presente aqui no nosso meio, né? E aonde o Senhor está, Ele deixa os seus sinais. Ele deixa a manifestação dEle no nosso meio. Ainda que não sejamos merecedores, mas Ele deixa, né? Nós vamos falar com Ele nessa noite. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Tua mão tem nos sustentado. Senhor, bendizemos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. E te pedimos nessa noite que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, de uma forma diferente, de uma forma especial. Tome a direção das nossas vidas nessa noite, que seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Segundo o Teu querer, Pai, nós queremos glorificar-te, Senhor, na beleza da Tua santidade. Vem, Senhor, ministrar em nossos corações e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, amados. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Lucas 8, 22. Todos acharam, irmãos? Então nós vamos ler em nome de Jesus. Obrigada, irmã. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado, para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, 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 estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém? Pode sentar, irmãos. Estou marcando aqui porque tem coisa que Deus fala com a gente que não serve só para aquele dia, né? São outros e outros dias. Queridos, eu quero ministrar nessa noite algo que Deus tem colocado em meu coração já tem um tempo, né? E Ele tem se manifestado assim, através da sua palavra. Tem dia que a gente fala assim: meu Deus, Deus parece que está em silêncio. Deus não quer falar conosco. Deus está em silêncio conosco. Não, eu entendo que no silêncio Deus está também falando conosco. É o jeito dEle falar conosco, mostrando que nós precisamos confiar e acreditar
no que Ele tem reservado para nós. Amém? E a palavra diz assim, ó. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. E disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. E eu fui meditar aqui, porque a palavra não está dizendo, ele entrou no barco junto com os seus discípulos. A Bíblia diz, ele entrou no barco em companhia dos seus discípulos. Nessa tradução. E eu fui pensar nisso. Juntos. Geralmente, nós gostamos muito de trabalhar. Quem trabalha em grupo, não trabalha junto. Não trabalha na mesma visão. Né? Agora, quem trabalha em equipe, trabalha. Não é verdade, irmãos? Jesus não fala, aqui a palavra não fala que ele estava junto. Ele não pensava igual. Ele não sentia igual. Amém? E a fé dele era uma fé inabalável. Portanto, ele não estava junto, ele estava em companhia dos seus discípulos. E Deus foi falando isso comigo, eu falei assim, meu Deus, às vezes nós entramos em tempestades porque nós queremos estar junto com quem não pensa igual a gente. Não é verdade? Nós entramos em tempestade porque tem coisas que Deus tem para o Kleber, não vai ter para mim, irmãos. Amém? Tem coisas que Deus tem para o pastor, não vai ter para mim. Tem para a Fabi, não vai ter para mim. Deus tem uma maneira extraordinária de fazer uso da nossa fé. E ele entrou em companhia no barco. Ele entrou no barco em companhia dos seus discípulos. Em companhia. E disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Nós vamos para outra margem do lago. Jesus falou isso e partiram. Enquanto navegavam, aí foi a prova exata de que Jesus não estava junto, estava apenas em companhia com seus discípulos. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Porque quem tem fé descansa, diga amém. Fala para o seu irmão, quem tem fé, descansa. Jesus estava descansando, porque ele tinha fé, porque ele acreditava. Você, pastora, mas você está falando de Jesus. Ué, mas nós somos seus discípulos, precisamos ser iguais a ele, amém? Precisamos descansar, mesmo quando tudo seja adverso, precisamos confiar, mesmo quando tudo parece estar perdido, precisamos acreditar num Deus que faz milagres. Para isso nós somos trabalhados. As lutas, irmãos, são para trabalhar a nossa fé, são para trabalhar a nossa esperança em Deus. Toda luta se tem uma vitória. Nós precisamos, observe que cada luta que nós passamos, estamos mais fortes, não é verdade? Vem outra luta, nós nos sentimos lá embaixo, de repente nos erguemos novamente. Por quê? Porque a primeira luta que passamos nos fortaleceu no Senhor. E nós aprendemos a confiar mais e mais nele, acreditar mais e mais no seu poder, acreditar mais e mais na sua palavra, acreditar mais e mais na sua atuação. E a Bíblia diz aqui, irmão, enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio, enquanto ele dormia, ele não estava junto. Ele estava em companhia dos seus discípulos. Enquanto ele dormia, deixa eu me achar aqui. Enquanto navegava, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles, quando veio a tempestade, os discípulos fizeram o quê? Qual foi a primeira reação dos discípulos? O que é que está dizendo na Bíblia? Correram. Para onde? Para onde, irmãos?
Vocês estão aqui? Correram para Jesus. Mas quem está com Jesus não precisa correr para Ele na tempestade. Você já está com Ele. Ele já está com você. Você só precisa crer que Ele está no barco cuidando de tudo. Mesmo que aparentemente a sua atitude pareça que Ele está fazendo pouco caso da tua situação. Quando nós pensamos isso de Deus e de Jesus, quando Ele está em silêncio conosco, nós paramos e pensamos assim: ai, Jesus não está me vendo, Jesus não está olhando para mim, né? Quando estamos com Jesus, pode soprar o vento que soprar, nós não precisamos correr até Ele, porque Ele já está conosco, cuidando de todos os detalhes da nossa vida, de todos os detalhes da nossa história. Jesus conhecia um por um dos que estavam no barco, mas eles não sabiam e eles não conheciam Jesus como deveriam conhecer. Porque se ele o conhecesse, se eles o conhecessem, eles não ficariam apavorados no meio da tempestade. Porque aonde Jesus está, até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus está na sua casa? Basta apenas uma palavra dele lá dentro. Está tudo fora do lugar? É só uma palavra. Demônios estão cirandando por cima, em redor, porque na sua casa não pode mais entrar, porque Jesus já está lá. Então não precisa ficar preocupado. Eles podem planejar, eles podem fazer o que quiser, mas Jesus está na sua casa. E se Ele está na sua casa, o demônio só tem uma alternativa: obedecer e sair em retirada da sua vida e da sua história. Este nome tem poder, né? Aí diz aqui assim: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, perder-se, né? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, acorda, mestre, acorda. Nós não ficamos assim quando não temos mais o controle das coisas na nossa vida? Quando nós achamos que já não tem mais a quem recorrer, nem como fazer, nós ficamos em pavor, ficamos apavorados, né? E diz assim: estamos perecendo. Jesus sabia quem eram os discípulos, mas os discípulos de fato não tinham total certeza quem era Jesus. Irmãos, é muito fácil confiar quando nós vemos o milagre, não é? É muito fácil. Os discípulos andavam com Jesus e via Ele fazendo milagres. Oh, que lindo! Nós temos que confiar quando não vemos o milagre, mas sabemos que Jesus está no controle de tudo. E decidimos que do jeito que Ele fizer, será feito e nada vai mudar isso. Do jeito que Ele ordenar, vai acontecer e nada vai mudar isso, né? E os discípulos apavorados: mestre, estamos perecendo, mestre. Só faltou dizer: acorda, nós aqui perecendo e o Senhor dorme. Porque Jesus dormia, porque Ele tinha paz. Irmão, Jesus estava dormindo. Mas que sono pesado era esse? Será que Ele não percebia que tinha algo acontecendo ali? Será que Ele não via o barulho dos ventos, as ondas, o mar bravio? Será que Jesus não havia despertado para isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida que Jesus deixa ir para ver até onde vai a nossa fé.
Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando, o que você está passando? E ele continua sossegado. Ele continua no lugar. Jesus estava trabalhando na fé dos seus discípulos. Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos que é na hora da adversidade que nós temos que usar a nossa ferramenta chamada fé. E a Bíblia diz aqui mais, ó. Despertando-se Jesus, eu meditando, aí eu fecho os olhos e eu imagino Jesus deitado num barco, as ondas querendo afogá-lo, querendo virar o barco, os discípulos dentro apavorados. Imagina, irmãos, a Bíblia não nos relata isso, mas eu acho que se fosse nos dias de hoje, 12 pessoas dentro de um barco, mas Jesus certamente estava aquele alvoroço, aquela gritaria. Porque na hora do desespero, a maioria das pessoas, a primeira reação é gritar. É ou não é? E eu imagino aquele alvoroço, todo mundo gritando e alguém chamando. Será que Jesus não estava vendo aquela situação? E a Bíblia fala que ele disse assim, ó. Ele não falou nada para os discípulos até então. Ele primeiro decidiu resolver o problema. Depois ele veio com a correção, né? Com a corretiva. É assim que Deus faz. Ele não deixa você na mão. Ele viu que você falhou com ele na sua fé, mas ainda assim, ele é tão misericordioso que te abençoa naquilo que você não crê que ele poderia fazer. E Jesus simplesmente, despertando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Eu imagino aquela cena. Imagina, gente, vamos imaginar nós, né, diante dessa situação. As ondas terríveis, irmãos, terrível. Eu vou por cima, que é uma beleza, mas por baixo não me chame. Eu não tenho muita coragem de ir por navio para lugar nenhum. Não tenho. Eu estou sendo bem sincera com vocês. Vou por cima, que é difícil. O povo disse, estourar lá em cima morre, mas lá, já estou lá em cima mesmo, tá bom. Amém? Mas por baixo, na água, eita, meu irmão, a coisa fica muito séria. Eu não dou conta. E a Bíblia diz, amados, que ele virou para o mar, para o vento. Primeiro ele foi para o vento, que era o que perturbava, né? Com aquele som horrível, imagina. Som do vento, não sei imitar não, viu? Deve ser assim. Aquele som do vento furioso, né? E da água. E ele falou assim, e tudo cessou. Ele repreendeu, apenas deu uma ordem. Tudo cessou e veio a bonança. Ele dormindo, calmo, sereno e tranquilo. Porque quem tem fé, deita e dorme. Mesmo quando tudo está complicado na nossa vida. Eu deito e durmo. A gente agonia, fica agoniado. Troca 3 palavras com Jesus. Fala, eu vou dormir. Se eu ficar acordado, não vou resolver o problema. Eu vou confiar e deita. Né? E descansa. E ele deu a ordem. Então, resolveu o problema. Olha, Tati. Falou para o vento. Você está perturbando eles? Está nos perturbando? Então, parem agora. Falou para a água, falou para o mar. Cessem. Aquietem. Imediatamente. A Bíblia não diz que demorou uns minutos para que houvesse a bonança. A Bíblia diz que imediatamente houve bonança. O que eu entendo, irmãos? O que a palavra de Deus está me dizendo? Pode estar como estiver a situação. Quando ele chega, estende a mão e dá a ordem, imediatamente a bonança. Imediatamente a paz. Aonde não tem paz?
Imediatamente a alegria. Aonde não há alegria? Imediatamente a saúde. Aonde não há saúde. Imediatamente a libertação. Aonde há perturbação ou possessão maligna. Quando ele chega, dá ordem à bonança no ambiente, a bonança no lugar, né? E diz assim: então lhes disse, quando houve a bonança, Jesus não deixou passar desapercebido a falta de fé dos seus discípulos. E ele disse assim, ó: onde está a vossa fé? Onde está? Onde está a vossa fé? Primeiro ele resolveu o problema. Depois ele veio e perguntou: aonde está a vossa fé? Aonde está? E eu fiquei meditando: aonde está a vossa fé? O que Jesus quis perguntar isso para os discípulos? Eu falei para mim, sozinha: aonde está mesmo, irmão? A fé daqueles homens. Se quem poderia resolver os problemas estava dentro do barco com eles. Quando nossa fé é direcionada ao nosso dinheiro, ao poder, quando nós confiamos em nós mesmos, a tendência, infelizmente, é a decepção. Então, aonde está a vossa fé? Ele perguntou para os discípulos: aonde está a vossa fé? Ele só faltou dizer aqui, assim: o dono do milagre está aqui junto com vocês. Vocês não viram o que já foi feito? Vocês não perceberam o que já aconteceu? Vocês não sabem quem é que está com vocês? Vocês entenderam, irmão? Aonde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, admiraram-se com o milagre. Mais uma vez, né? Mediante a tantos que Jesus já havia feito, eles ficaram admirados com aquele tinha quando correr, no meio do mar, um vento, estavam à beira da morte. Jesus estava em companhia dos discípulos, mas não estava com eles. Não estava com o pensamento deles e não estava com a fé que eles estavam. Amém, irmãos? Jesus, Ele não quer que você fique em companhia. Ele quer que você fique com Ele. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você acredite no seu poder. Ele quer que você acredite no que Ele pode fazer. Irmãos, isso não pode ser palavras só. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que confiar. A gente vai vencer uma batalha aqui, vai surgir outra. Vença, vai surgir outra. Continue vencendo até chegar no céu. Nós vamos batalhar, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Não podemos olhar para o problema. Não podemos olhar para o tamanho do problema. Nós temos que entender que Jesus não está do lado, Ele está conosco para me abençoar. Mas o que faz Ele fazer alguma coisa em minha vida é a minha confiança nele, é a minha fé nele. Onde está a vossa fé? Eu acho que eles devem ter se envergonhado naquele momento. Eles, possuídos de temor e ao mesmo tempo a admiração, diziam uns aos outros:
Quem é este? Que até o vento. Então quer dizer que eles não sabiam quem era Jesus. Quem é este? Eles ficaram admirados, porque até o vento e o mar, mas também não é uma coisa comum, né, irmãos? Ele dá ordem a um demônio, sai, o demônio sair. Mas ele falar com o vento e o vento parar, cessar. Ele falar com o mar e o mar se acalmar. Mas esse não era o primeiro milagre que Jesus realizava na presença dos discípulos. Os discípulos já sabiam exatamente. Esse é o primeiro milagre, irmão, que Jesus faz na sua vida? Quantos milagres Jesus já fez? Muitos. Por que você quer desanimar nesse agora? Não, você vai vencer esse em nome de Jesus, porque virão outros e outros e outros e outros, e todos os outros serão vencidos em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está comigo, maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. E essa palavra, ela encheu meu coração de alegria quando eu a ouvi, né? Eles, mestre, estamos perecendo. Às vezes, quando nós passamos por situações que não compreendemos, nós corremos para Ele. Mas Ele já está conosco. Aí o que é que nós fazemos? Clamamos a Ele em oração. Contamos para Ele o que tem acontecido. Ele não, pastor, Ele não sabe? Sabe. Mas muitas vezes Ele quer ouvir de nós em uma conversa simples e aberta. Ele quer ouvir de mim assim: Jesus, pode fazer porque eu confio. Jesus, está aqui, ó, faz. Faz por mim, porque se eu for fazer, eu vou fazer tudo errado e vou atrapalhar os teus planos. Jesus, faz na minha história, faz na minha vida, faz no meu ministério, faz no meu trabalho, toma conta da minha vida, toma conta do meu trabalho, toma conta do meu ministério, acalma este mar, acalma essa tempestade. Olha só o vento que soprou, eu não sei o que fazer, porque eu não fui treinado para trabalhar, para parar o vento, mas eu fui treinado para acreditar que se o Senhor der uma ordem, o vento vai parar. Eu não fui treinado, Jesus. Eu não sei muitas vezes remar, Jesus. Eu estou dentro do barco, mas está difícil. Eu não estou muito preparado. Mas se o Senhor estiver no barco, Ele não vai virar. Eu não vou afogar, também não vou morrer. Porque o Senhor está dentro do barco. O Senhor está comigo, cuidando de cada situação. Amém? Cuidando de cada detalhe da minha vida. De cada detalhe da minha história. E eu fui meditando nessa palavra, irmãos, e Deus foi acrescentando mais fé em meu coração. Mais fé. Eu disse assim, meu Deus, não tem como, né? Aí eu fiquei imaginando um vento desordenado destruindo tudo, né? Às vezes acontecem esses ventos na nossa vida, está tudo bem, de repente vem um tsunami, a gente não sabe de onde veio esse tsunami, não importa nem de onde ele veio, o que importa é se a gente consegue se livrar dele. Não é, irmãos? E o tsunami se levanta e a gente não foi treinado para trabalhar contra tsunami, para lutar contra tsunami. Mas nós temos o nosso escudo da fé. E é a hora de colocarmos em prática a nossa fé. Você se esconde através da sua fé em Jesus. Amém? Se esconda atrás dele. Sinta-se seguro com ele. Não tenha medo. Parece que tudo destruiu. Não. Só soprou um vento, mas ele vai botar tudo no lugar de novo. Ele vai arrumar tudo e deixar tudo no cantinho. Aí o diabo só começa a sorrir da gente, dá palminhas, gargalhadas. Você fala assim, ah, Satanás, você não sabe o que ele está preparando para você. Porque o maior do que eu foi preparado para te destruir. Eu fui treinado para orar, eu fui treinado para usar a minha fé, mas ele foi treinado e ele tem toda a autoridade
para te destruir na minha casa, na minha vida e na minha história. O diabo, ó, sai correndo. O diabo não tem medo de crente frouxo. Ele tem medo de crente que ora, crente que busca. Ele tem medo de crente que desce a cara no pó, que chora e diz: Jesus, eu não consigo sozinho, mas o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Aí ele vem, te reveste de toda a autoridade. Aí o diabo, epa, agora não dá mais não, porque ele se levantou. Enquanto estava caído, estava bom, mas agora levantou, já não é mais da minha ossada. Aí ele, ó, sai correndo, porque é labareda de fogo. É homem e mulher de Deus que tem intimidade com ele. E homem e mulher que tem intimidade, irmãos, o diabo, ó, sai correndo. Amém? Homem e mulher que ora, o diabo, ó, sai correndo. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como é que está o mar da sua vida, da sua casa, não sei. Eu só sei te dizer que Jesus está vendo tudo, está no controle de tudo, está dentro da sua casa. Parece que tudo vai, ó, desmoronar. Vai não. Vai não. Jesus está descansando, porque só descansa quem tem o controle, quem tem fé, quem confia. Jesus sabia que na hora certa ele iria fazer alguma coisa pelos seus discípulos. Então, irmãos, na hora certa, Jesus vai fazer alguma coisa na sua casa, na sua vida e na sua história. E ele vai fazendo assim, por etapas. Tem gente que quer que Jesus faça tudo. Não, para quê? Ele não tem pressa. Ele vai fazendo por etapas. Ele vai trabalhando aqui, ele vai trabalhando ali, ele vai trabalhando aqui, ele vai abençoando aqui, abençoando ali. Ele tira daqui, põe ali, começa a engrandecer o nome dele em você. E as pessoas olham para você, fulano já era para estar morto. Mas Jesus entrou na casa dele, mudou completamente o ritmo de vida. Fulano, vixe, fulano, era para ser um mendigo lá na rua. Olha só o que Deus está fazendo com ele. Nossa. Tem gente que até vai parar e falar assim: vem cá, o que está acontecendo? Você pode me contar? Você não vai precisar nem querer contar teu testemunho. Tem gente que vai te procurar para você contar o segredo da tua vitória. O segredo do teu sucesso. O segredo da bênção na sua vida. E só tem um, não tem outro segredo. O segredo se chama Jesus no barco. Amém? Jesus na casa. Jesus na vida. Jesus na história. Esse é o segredo. É Jesus. Quando ele chega, ele faz a diferença. Mas se eu falar para você que Jesus é o segredo, e você não colocar a sua fé em ação, amém? Nada vai acontecer. Ele precisa que você faça, mova o coração dele com a sua fé. Atitude, irmãos. Jesus ama nossas atitudes. Vamos fazer por onde? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. O diabo vai te enfrentar e você vai resistir ele. Vem, Satanás, para trás de mim. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. A Bíblia não manda você resistir ao pecado, porque o pecado você cai se você tentar resistir. Mas ao diabo, do pecado, ele manda você correr. Agora, ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele é muito bom. Eu queria pedir para você nessa noite: não fique como os discípulos, apavorados. Mesmo que o que você esteja passando esteja fora do seu alcance natural. Confie. Descanse. Jesus está no barco. Está dormindo, mas está observando tudo.
Jesus está no barco. Está observando todo o movimento. E além de tudo, ele é a própria autoridade. Os ventos o obedecem, o mar o obedece e os demônios o obedecem. Coloque Jesus em tudo na sua vida, irmãos, e deixa Ele fazer. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Antes de passar para o pastor, eu quero fazer uma oração por você.